Nossos irmãos, né, católicos romanos, eles interpretam a mulher de Apocalipse 12 como sendo Maria. O Apocalipse 12, que se constitui, né, no centro da estrutura literária, né, do livro, ele é dividido em 3 cenas principais. Tá? A primeira cena mostra o nascimento de um menino, que você vai ver que é Jesus Cristo. Depois, a segunda cena mostra a expulsão de Satanás do céu. E a terceira cena, perseguição à mulher e ao menino que nasceu, Jesus Cristo. Então, essas 3 cenas. Vamos ler aqui alguns versos do Apocalipse 12 e eu vou explicando para você o significado desses simbolismos, a que eventos históricos se referem, com base, né, tanto na lição, mas em especial aqui no comentário de Ranko Stefanovic. Tá? Vou começar aqui lendo Apocalipse 12, vou ler hoje na versão King James atualizada. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Verso 2. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem que reinará sobre todas as nações, com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher, verso 6, fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Eu li sobre a primeira cena, tá? Do capítulo 12. A segunda cena é um intervalo, um interlúdio, diríamos assim, um parênteses aberto neste capítulo, que vai dos versos 7 a 9, tá? Que a segunda cena equivale à expulsão de Satanás do céu, e a terceira cena, que também está relacionada a essa expulsão, ela fala mais especificamente, com mais detalhes, da perseguição da mulher e ao menino, mesmo que isso se repita no início, tá? Então veja, vamos aqui analisar. Em primeiro lugar, nossos irmãos, né, católicos romanos, eles interpretam a mulher de Apocalipse 12 como sendo Maria. Só que por que nós não devemos aceitar essa interpretação e por que essa interpretação não nos ajuda na compreensão do livro do Apocalipse? Lembra que eu lhe falei? A compreensão dos capítulos de 12 e 13 é fundamental porque fazem parte do centro da estrutura literária chamada quiasmo no livro do Apocalipse. Veja, obviamente que quando fala de uma mulher dando à luz a um menino, vem à nossa mente Maria. Tá? E o propósito de João envolve, obviamente, trazer a recordação em Jesus. Só que mulher no Apocalipse não se refere a Maria apenas. Leandro, o que você quer dizer com isso? Você vai entender quando eu lhe mostrar a interpretação. Primeiro, no versículo 1, é dito, né, que quando ele teve esta visão, ela é chamada de um sinal. Ele viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quando fala que é um sinal, isso aqui já descarta a possibilidade de uma interpretação literal. Tá? Isso aqui é uma visão profética. Então ele não viu em visão necessariamente Maria. Ele viu uma mulher que também lembra Maria porque ela foi mãe de Jesus. Mas você vai ver por que não pode ser uma referência a Maria. Eu vou dar, até estou elaborando um post, tá?
no Instagram, que eu apresento algumas razões mais detalhadas sobre isso. Mas, primeiro, por que não poderia ser Maria? Quando você analisa aqui o capítulo 12, né? Eu fiz umas anotações aqui. Em primeiro lugar, você não pode ignorar a natureza simbólica do Apocalipse. Então, sendo o livro do Apocalipse simbólico, você tem que entender vários detalhes do livro como sendo simbólicos. Segundo ponto, em profecia, preste atenção nisso. Em profecia, mulher simboliza o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu vou lhe mostrar esses textos bíblicos agora, para você compreender este capítulo 12, porque é desta forma que você entende todo o livro do Apocalipse, especialmente o tema desse trimestre, tá? Então, por que que mulher em profecia simboliza o povo de Deus? Porque mulher, o povo de Deus é apresentado como uma noiva ou como uma esposa que aguarda o seu esposo, que é Deus. Então, em profecia apocalíptica, uma mulher pura, vestida de branco, vestida de sol, resplandecente, representa o povo de Deus. Tá? E uma mulher apostatada, né, em Apocalipse 17, representa a igreja na sua fase apostatada. Uma mulher a prostituta é apresentada em Apocalipse 17 porque se prostituiu com falsas doutrinas. Vamos ver aqui na Bíblia textos em que mostram que mulher em profecia é símbolo de igreja e que, portanto, Maria não pode estar presente aqui no capítulo 12 como sendo o foco da profecia. Até porque, considerando toda a estrutura do livro do Apocalipse, ela não teria, diríamos assim, uma relevância nesse contexto do conflito cósmico ao ponto de todo o Apocalipse se centralizar nela. Tá? Não estou dizendo que a mãe de Jesus não é importante, simplesmente que o centro é o conflito entre Cristo e Satanás e a perseguição que Satanás efetuou e efetua em relação ao povo de Deus. E Maria faz parte deste povo. Né? Por isso que ela está envolvida na profecia, mas ela não é o foco, porque mulher simboliza igreja, o povo de Deus em todas as eras. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos que eu separei. Primeiro, eu vou deixar aqui para você, tá? Uma relação de textos bíblicos. Até vou citar esses, mas eu vou ler só dois. Eu vou ler um texto no Antigo e outro no Novo Testamento, tá? Mas, por exemplo, quando puder, leia na sua Bíblia. Eu vou ler Isaías 54, 5 e 6. E vou ler também 2 Coríntios 11, 2. Aqui agora. Mas você pode ler também Jeremias 3, 20. Ezequiel 16, 8 a 14. Oséias, dos capítulos 1 a 3, onde claramente o povo de Deus é comparado a uma mulher, quando Deus dá uma profecia sobre o seu povo. Amós, capítulo 5, verso 2. E Efésios, capítulo 5, versos 25 a 32. Então, esses textos vão mostrar para você o significado de mulher. Agora, uma coisa curiosa é que também no contexto do Apocalipse 12, você consegue ver que esta mulher aqui, que representa o povo de Deus e de qual povo Maria faz parte, obviamente, esta mulher não pode ser realmente uma referência direta a Maria. O próprio contexto do capítulo 12 vai mostrar. Mas antes, vamos ver dois textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento. O do Antigo Testamento que eu escolhi para nós lermos, Isaías capítulo 54, versos 5 e 6. Diz assim: Pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahweh, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Eterno te chamará de volta como se fosses uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou jovem tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus. É óbvio que se existisse apenas um texto na Bíblia, né, que falasse que Deus se identifica como o esposo do seu povo e compara o seu povo a uma mulher, realmente seria uma interpretação, diríamos assim, de certa forma, questionável, né?
Mas eu citei para você aqui uma relação de textos bíblicos e há outros, né, que relacionam vários textos que relacionam o povo de Deus a uma mulher. Tá? E aqui no Antigo Testamento, o povo de Deus, os israelitas, foram comparados aqui nesta profecia em que prometia, né, uma restauração do seu povo. Esse povo foi comparado a uma mulher e Deus o esposo. E isso combina, olha que interessante, com a comparação que é feita em relação também à igreja. Tá? E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:2, falando à igreja de Corinto, ele diz assim: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. E se você ler esse texto com Efésios 5:25 a 32, você vê de forma bem específica que mulher em profecia simboliza igreja. Então, a igreja, o povo de Deus sendo perseguido, o povo de Deus de todas as eras, é retratado no capítulo 12. Ou seja, o conflito entre Cristo e Satanás envolveu sim tentar matar Jesus, Maria, mas o conflito entre Cristo e Satanás envolve muito mais do que isso. E envolve a tentativa de Satanás de destruir tanto Cristo, quanto Maria, quanto o restante do povo de Deus ao longo de todas as eras. Então, por isso que o foco não tem como ser Maria, tá? E aí, esta mulher é dito aqui, não é, que ela é vestida de sol. Os intérpretes, tá, creem com base, por exemplo, em 2 Coríntios 4:2, creio que é 2 Coríntios 4:2, vamos ver se eu anotei aqui. Eu vou pegar depois para você especificamente o verso, mas eles creem que, obviamente, o sol, comparado com 2 Coríntios 4, é uma referência à luz do evangelho. Tá? Então, esta mulher vestida de sol é a igreja na sua fase de pureza doutrinária que reflete a luz do evangelho. E quando ela tem a lua debaixo dos seus pés, intérpretes entendem, né, que seria uma referência ao Antigo Testamento que também reflete a luz do evangelho. Né? Ele reflete a luz do evangelho por meio das cerimônias, sacrifícios, ritual do santuário que apontavam para Cristo, onde o evangelho de forma plena é apresentado à humanidade. Né? Então, seria esse símbolo. E quando fala de 12 estrelas sobre a cabeça, os autores creem, né, que esse número 12 é uma referência, né, aos 12 apóstolos. E poderia também levar a nossa mente às 12 tribos de Israel. Então, olha que interessante o simbolismo. Ele está dizendo o seguinte: esta mulher vestida de sol é a igreja, na sua fase de pureza, em que reflete o evangelho, apresentado de forma plena no Novo Testamento, mas também refletido lá no Antigo Testamento, né? E dessa forma, essa mulher, ao invés de a igreja ser uma substituição de Israel, ela é a continuidade de Israel. Olha que interessante. Porque ela é mencionada juntamente com 12 estrelas. Né? Então, tanto as 12 tribos de Israel quanto os 12 apóstolos, que é uma sequência histórica da igreja. Por isso que nós não cremos também no dispensacionalismo, né? Que, defendido por muitos irmãos evangélicos, que faz uma certa separação entre Israel e igreja. Nós também não cremos nisso. Tá? Na verdade, a igreja não é uma substituição a Israel, ela é a continuação do Israel. Tanto que em Gálatas 6,16, Paulo chama a igreja da Galácia de o Israel de Deus. Outro detalhe é que diz que esta mulher tinha uma coroa de 12 estrelas, não é? Sobre a cabeça. Esta coroa, olha que interessante. Existem dois termos gregos para a coroa, tá? Tem o termo grego stéphanos e também diadema.
tá? Diadema é uma referência, diríamos assim, a uma coroa real, tá? Stéphanos é aquela coroa que um atleta ganhava nas Olimpíadas de Roma, diríamos assim, após, obviamente, a sua vitória. Então, o termo grego usado aqui é Stéphanos, falando que esta mulher não é uma rainha. O rei é Deus. Mas esta mulher com esta coroa, Stéphanos, ela recebe uma coroa não de realeza, mas de vitória. E esse termo aparece, né, em Apocalipse 2:10 e Apocalipse 3:11, quando a coroa, a coroa de Stéphanos, né, de vitória, é prometida aos vencedores. Mais uma razão para você ver aqui que a Bíblia não apresenta a Maria como a rainha dos céus. Tá? Então esta é a coroa de vitória. Surgindo aqui, no versículo 2, diz que esta mulher estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Obviamente, aqui traz à nossa mente a mãe do Senhor Jesus, né, Maria, mas não é uma referência especificamente a ela. Né? Se você analisar aqui, o termo grego, né, para gritar de aflição, olha que interessante, o termo grego aqui, ele não é uma referência diretamente às dores de parto de uma grávida. Ele é usado aqui de uma forma simbólica. O termo grego que aparece aqui se refere a uma dor provocada por um inimigo. E eu anotei aqui que quando você vai para Isaías 26:18, você vê que a dor que os inimigos de Israel proporcionaram neles foi comparada, não é, a uma dor, a uma mulher que estava sofrendo dores de parto. Pode também esse termo se referir em certo momento quando Deus pune uma nação ímpia, tá? Mas no geral aqui é uma referência a isso. Então, esse termo ele não está dizendo, ele não está se referindo a uma mulher literal, né? Porque o termo, né, ele utilizado aqui, ele significa um tormento imposto por Satanás ao perseguir esta mulher. E não foi apenas Maria que sofreu esta perseguição, foi todo o povo de Deus ao longo da história.